Daniel capítulo 5, versículo 25, está aí na tela. Somente esse versículo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel, Ufarzim, ou Parzim. Vou ler novamente. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Amém? Se você pegar Daniel capítulo 5, versículo de número 25, somente para querer explanar alguma coisa, se eu fosse perguntar para muitos de vocês aqui, você ia falar: pastor, eu nunca nem vi esse versículo na Bíblia. Pastor, eu nunca passei por o livro de Daniel, ou passei e vi histórias mais importantes de Daniel, como Daniel capítulo 1, que você vê o povo, mesmo depois de ser levado cativo pelo povo da Babilônia, Daniel se colocando como um homem diferente, né? De não querer se assentar, comer das iguarias do rei. Ou você pode ler um pouquinho mais para frente, quando Daniel começa a interpretar sonhos do rei Nabucodonosor. Ou você pode ler histórias mais conhecidas, como Daniel na cova dos leões. Quem já ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões? A maioria. Mas se eu perguntar, Daniel capítulo 5, versículo 25, muitas das vezes você nem sabe o que aconteceu. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Daniel capítulo 5, querido, a história começa quando o rei Belsazar, quem era Belsazar? Filho do rei Nabucodonosor, que havia morrido. O seu filho assume o reinado ali da Babilônia e passa a dominar sobre o povo de Deus, passa a continuar a ter o controle sobre o povo que estava cativo. E o que acontece nessa história? Daniel capítulo 5 diz que o rei Belsazar propõe uma festa. E o rei Belsazar era diferenciado, querido. Ele fez uma festa para 1000 pessoas. Fala assim, 1000 pessoas. Depois você pode ler na tua Bíblia aí. Amém? Fez uma festa para 1000 pessoas, chamou os capitães deles, chamou os chefes, chamou o pessoal que caminhava com ele, os caras da batalha, chamou 1000 pessoas para uma festa. Ele falou: essa festa vai parar a Babilônia. E aí diz a Bíblia que ele fez aquela festa, chamou aquelas 1000 pessoas, estava todo mundo comendo à vontade, bebendo à vontade, né? Nessa festa em especial, o rei Belsazar decidiu usar utensílios que tinham sido roubados pelo seu pai Nabucodonosor em uma das batalhas contra o povo de Deus. E o pai, né, Nabucodonosor, tomou alguns utensílios da casa de Deus, como taça de ouro, utensílios de ouro que eram da casa de Deus, ele levou para a Babilônia quando eles levaram o povo cativo. Diz a Bíblia que Belsazar decide naquela festa usar aqueles utensílios de ouro, tomar o vinho na taça de ouro que era servia na casa de Deus e tudo mais. O que aconteceu, queridos? A festa está colando solta, né? Está todo mundo se embriagando, todo mundo comendo, quando de repente, lembra que eu falei agora há pouco na hora da oferta? Coisas inesperadas acontecem. E Daniel capítulo 5 vai falar que, como se fosse uma mão, começam a fazer algumas escrituras numa parede. Uma mão aparece do nada, como se fosse uma mão, para facilitar o nosso entendimento, diz a Bíblia, que começa a fazer umas escrituras na parede. O rei automaticamente fica embasbacado, fica atemorizado, fica com medo. Diz a Bíblia aí, Daniel capítulo 5, que os joelhos batem entre si. O que é o joelho bater entre si? Começa a bater um no outro, ele ficou com medo daquilo que ele estava vendo. E assim seria comigo e com você, irmão. Já pensou você na tua casa comendo, tomando ali a sua refeição e do nada aparece uma mão, André, na parede, rabiscando, escrevendo alguma coisa? Se fosse comigo, irmão, eu saía correndo. E conosco seria a mesma coisa. E o rei começou a ficar com medo, ele ficou ali atemorizado, o povo que estava na festa já ficou atemorizado. E aí diz a Bíblia que o rei falou: meu, o que é isso aí? O que está escrito aí? O que significa isso daí? E aí diz a Bíblia que o rei mandou chamar, né? Chamar todo mundo, irmão. Chamou lá os encantadores, chamou os feiticeiros, chamou os sábios, chamou todo mundo, irmão, que podia teoricamente decifrar aquilo. Veio os feiticeiros, veio os encantadores, veio os sábios, veio os macumbeiros, veio todo o que você imaginar, irmão. E conseguiram decifrar o que estava escrito na parede? Não.
Pastor, por que não conseguiu? Porque é o que eu estava falando aqui agora há pouco na hora da oferta, querido. Nos momentos que as coisas inesperadas acontecem, Deus ele faz algumas trevas para que se manifeste o quê? A luz. Jesus sabia que aquela tempestade ia alcançar os discípulos. Jesus sabia que eles não iam conseguir vencer. Mas o que Jesus quis ensinar eles com aquelas trevas? Que eles precisavam ter fé, que eles precisavam ser luz naquele momento. E nesse momento de trevas aqui para o rei Belsazar, diz a Bíblia que ele não encontrou ninguém conseguiu decifrar, até que de repente entrou a mãe dele. E falou: Belsazar, na época do teu pai, Nabucodonosor, tinha um homem que era diferente. Teve uma época que seu pai teve um sonho que ninguém, os encantadores, os sábios, os feiticeiros, ninguém conseguiu decifrar. Mas esse homem que estava lá na prisão, ele conseguiu. O nome dele era Daniel. Diz a Bíblia automaticamente que o Belsazar falou: mas ele está vivo ainda, vão atrás de Daniel, vão procurar esse rapaz. E aí diz a Bíblia que eles vão, encontram Daniel e trazem na presença do rei. E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Mediante a dificuldade de pessoas que estão lá fora, querido, se você chegar com a tua luz apagada, nada vai acontecer. Os feiticeiros foram lá, os encantadores foram lá, os sábios da época, imagine servir o rei da Babilônia, irmão, todo mundo queria, mas foi tudo com a luz apagada, não conseguiram ajudar o rei. Mas aí chamaram Daniel. Eu queria que você abrisse o versículo de número 11. Eu vou mostrar atributos e características que tinham na vida de Daniel, que precisam ter na nossa vida, para que nós venhamos ser luz na vida de pessoas. Às vezes lá no teu trabalho, as coisas só não estão dando melhor na vida do teu chefe, na tua empresa. Sabe por quê? Porque você ainda não foi luz lá. Na tua família, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida do teu filho, as coisas parecem que não estão mudando. Por quê? Porque lá você tem que ser luz. A gente hoje quer resolver problemas, querido, com a luz apagada. E não tem como resolver problemas com a luz apagada. Não tem como mudar histórias com a luz apagada. Você consegue fazer grandes coisas quando a luz está acesa ou quando a luz está apagada? Se nós apagarmos todas as luzes aqui, agora está ficando melhor, né? Se nós fecharmos aquela porta ali, dermos 5 voltas com você aqui nessa nave e falarmos para você: pode ir embora para sua casa, você vai conseguir ir embora com facilidade? Vai ser difícil de encontrar saída. E muita gente está assim nos dias de hoje, querido. Vem para a igreja, vai para a cela, vem para a igreja, vai para a cela, e vai para o culto, e ora, jejua, mas está andando em círculo. Na hora que é para ter uma atitude, na hora que é para ser luz na vida de alguém, não está sendo. Então Deus preparou toda essa situação para que alguém fosse luz na vida do rei. E Daniel capítulo 5, versículo 11, abre aí comigo. Traz algumas características que Daniel tinha na vida dele, que nós precisamos ter para ser luz na vida de alguém. Primeiro, a rainha mãe foi lá no rei Belsazar e falou: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Naquela época ainda não tinha o Espírito Santo sido manifesto, mas o que ela quis dizer aqui com esse espírito dos deuses santos? Ele tem o Espírito Santo. E não é o espírito com letra minúscula, não. Não é o espírito dos feiticeiros, não é o espírito dos encantadores. Esse espírito dele é maior, é o espírito que vem de Deus. Se você quer ser luz para alguém, se você quer manifestar a glória de Deus em algum lugar, você tem que ser cheio da presença do Espírito Santo, querido. Não tem como a gente querer ajudar alguém sem o Espírito Santo. Não tem como a gente querer manifestar a glória de Deus sem a presença do Espírito Santo. Ah, não, mas eu sei. Não, mas eu vou. Não, mas eu dou um jeito. Não vai dar, querido. Sem a presença do Espírito Santo não dá. O grande Moisés, numa certa feita, ele foi orar e o Senhor falou com ele: Moisés, não está dando. O povo está tudo contaminado. O povo está todo sujo. Aí Moisés olhou para Deus e falou: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou enfrentar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou mais um passo à frente. Mas se o Senhor for comigo, aí eu vou.
problema é que a gente quer resolver as coisas na carne, querido. E não tem como ajudar ninguém, nem resolver os nossos problemas na carne. Nós só vamos conseguir mudar histórias de pessoas e a nossa, quando nós formos cheios do Espírito Santo. Amém? Então levante a sua mão e fala assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda característica que tinha Daniel, versículo 11 ainda: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. No dia de teu pai se achou nele o quê? Se achou nele o quê? Luz. Nunca, querido, nunca, e eu vou te provar, nunca você vai conseguir ser luz na vida de alguém, se você não for cheio do Espírito Santo. A parábola das virgens, querido, fala isso. O que representava o azeite, para manter a lamparina delas acesa? O que é o azeite para nós? O que é o azeite? Quando você foi confirmada presbítero, Ramon, o que é o azeite? É a unção, é a marca do Espírito Santo, querido. E muitas das vezes a gente está querendo ser luz na vida de alguém sem o Espírito Santo. Então Deus não vai inverter as coisas para poder te agradar, para poder me agradar. Agora, quando você for cheio do Espírito Santo, aí sim, você vai começar a manifestar a luz de Deus. Lembra das virgens? Ah, vai comprar azeite, vai buscar o Espírito Santo lá. Só que infelizmente elas foram atrás do azeite na hora errada. Deus preparou essa manhã para você sair daqui cheio do Espírito Santo, para que quando você passar por aquela porta, você comece a manifestar a luz de Deus na vida de alguém. Amém? Não é tempo de ficar procurando. Ah, mas eu não sei ainda se eu quero servir a Deus. Ah, mas eu não sei se é isso mesmo que eu quero para minha família. Está na hora de você sair decidido, irmão. Está na hora de começar a acender a tua luz e brilhar na vida de alguém. Aleluia! Então, quando você é cheio de Deus, automaticamente a sua luz se acende. As que estavam cheias do azeite, diz a Bíblia que as lâmpadas delas estavam. E aí, quando o noivo chegou, elas entraram. Quando você está cheio de Deus, a sua luz está acesa, o noivo te leva, irmão. Amém? E a terceira característica que tinha, na vida de Daniel, inteligência. Inteligência. O que é ser inteligente, pastor? O que é ser inteligente? É você buscar as coisas de Deus, querido, e saber aquilo que você está fazendo. Tem gente que hoje serve a Deus, hoje ele acredita em Deus, hoje ele sonha em fazer algo para Deus. Amanhã parece que muda tudo na vida dele. Amanhã parece que dá assim um twin, e ele já não quer mais servir a Deus, ele já quer desviar, ele já quer ir para a gandaia, a igreja não presta, os pastores não prestam, ninguém mais presta, até a Bíblia não presta para ele. Mas nós temos a mente de Cristo, irmão. E ao contrário de ser inteligente é o quê? O contrário de inteligente é o quê? Vocês que estão falando, irmão, não foi eu. O contrário de inteligente é burro. E aí eu entro em parafuso quando eu começo a ver que Daniel era inteligente, querido, porque quando o rei dá um decreto que não podia orar, Daniel era o quê? Ele era inteligente, a Bíblia acabou de falar. A Bíblia fala que quando o rei mandou não orar, ele abria as janelas do quarto dele ainda lá, e 3 vezes por dia orava. Será que Daniel queria afrontar alguém? Será que Daniel queria, bater de frente com o rei? Ele era inteligente. Ele sabia, eu vou fazer isso porque um dia eu vou ser luz na vida desse rei. Eu vou fazer isso porque um dia eu vou estar na presença desse rei e eu vou manifestar a presença de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando ele estava na presença do rei, ele foi luz na vida do rei. Então use de inteligência, querido. Nós temos a mente de Cristo. Não queira ficar causando problemas, caçando picuinhas, causando lutas. Nessa última conferência eu fui muito ministrado por um texto e um versículo. Quando Paulo escreve a Timóteo, e ele fala assim: Timóteo, combate o bom combate. Ele fala, combati o bom combate. E ali nós somos muito ministrados, que o grande problema da igreja nos dias de hoje, nosso como um todo, é que a gente quer ficar caçando lutinha em todo canto, pastora Janete. Ah, hoje a luta é por causa da política, hoje a luta é por causa do teclado, hoje a luta é por causa... Você acha que o diabo está preocupado com isso, irmão?
O diabo está nem aí. Quando você está preocupado com o teclado, com a caixa, com o copinho de água, ele está lá arrebentando a tua família. Por quê? Falta de inteligência, querido. Uma outra coisa que tinha na vida de Daniel, além da inteligência, diz a Bíblia que além de ser inteligente, ele tinha o quê? No versículo 11, sabedoria. Sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria, queridos. Tem situações que não é para você entrar agora, tem situações que Deus vai te colocar para que se manifeste a glória de Deus. Ah, está tendo uma confusão lá não sei na onde, queridos. Se Deus não mandar eu ir lá, eu não vou. Às vezes a gente quer ajudar o mundo inteiro e a gente não ajuda ninguém. Então use de sabedoria. Deus, eu quero ser luz na vida de quem precisa. Porque às vezes, é como muitas das vezes eu já fui ministrado, querido. Muito tempo da minha vida eu fiquei paralisado, por quê? Porque eu insistia na vida da mesma pessoa, da mesma pessoa, da mesma pessoa. E a pessoa falava na minha cara, eu não quero, eu não vou, e isso, e aquilo, e tal, tal, tal. E o bicho sempre falava, Davi, vai para outra pessoa, se essa não quer agora, não chegou o momento dela, vai para outra. E eu via que aquilo era um conselho de sabedoria, querido. Porque se eu ficasse desgastando a minha força, a minha energia sempre ali, eu não ia conseguir viver o que Deus tinha para mim lá na frente. Às vezes eu estou querendo ser luz aqui num lugar que não vai dar para ser luz no momento. Quem sabe num outro momento que Deus começar a fazer coisas inesperadas na vida daquela pessoa, eu vou conseguir manifestar a luz de Deus. Então nós temos que ser sábios. Amém? Pastor, o Senhor falou de Daniel, o Senhor falou que ele era cheio de Deus, falou que ele tinha luz, falou que ele era inteligente, falou que ele era sábio. Mas e aí? Que fim que deu com aquele escrito que apareceu na parede? Essa é a pergunta que não quer calar, querido. Quem sabe o que significa aquilo que nós lemos aqui? Você não conta, Cirilo. Estou brincando. Amém? Mas pode ver, de todos um sabe. A pastora Janete sabe que eu já compartilhei com ela. Não vale também. Diz a Bíblia que o rei falou, manda chamar esse Daniel, eu preciso desse cara cheio do Espírito, eu preciso desse cara cheio de luz, eu preciso desse cara inteligente, eu preciso desse cara sábio. Foram atrás de Daniel, trouxeram Daniel na presença do rei Belsazar. E aí quem é luz, querido? Está todo mundo atemorizado, todo mundo amedrontado, todo mundo paralisado. E aí Deus enche a vida de Daniel e fala, eu sei o que está escrito aí. Eu sei o que Deus quis falar com essas palavras. E aí diz a Bíblia que ele começa a interpretar aquela escrita para o rei Belsazar. E é sobre isso que eu quero ministrar a tua vida hoje. A primeira palavra que se traçou sobre aquela parede, que até se repetiu, foi a palavra mené. Fala assim, mené. Não, irmão, você falou mané, fala assim, mené. Fala assim, mené. Não é mané, viu, irmão? É mené. Teve gente que falou mané. Mené. O que significa mené? Depois, se você ler a continuação do texto de Daniel, capítulo 5, aí você vai ver. Mené, para nós que estamos aqui, e foi para aquele rei. Deus contou os seus dias, rei, e fez chegar ao fim. Rei Belsazar, Deus viu as suas atitudes e não aprovou. Deus está falando que a tua história acaba hoje. Pastor, que palavra dura. Será que quando eu sair desse culto eu vou morrer? Isso aqui era para o rei. O que Deus quer para nós? Os teus dias de manter a sua lâmpada apagada, acabou. Está na hora de você sair daqui nessa manhã para ser luz, querido. Deus olhou para a tua vida e viu que você não estava sendo luz na vida de ninguém. Mas epa, Mené chegou na minha e na tua vida. Está na hora de acender a luz e ser lâmpada na vida de alguém. Brilhar o caminho de alguém. Ajudar alguém, queridos.
A gente quer que Jesus volte, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer a glória de Deus, mas a gente tem que ser luz. Deus até o dia de hoje olhou para mim e para a tua vida e falou: opa, desse jeito não está sendo luz. Está na hora de eu parar a tua história aqui e você começar uma história nova. Está na hora de brilhar na tua casa, está na hora de brilhar no teu trabalho, está na hora de brilhar no teu ministério, está na hora de ser luz. Está na hora de ser Mené. Deus, para a minha vida até aqui para que eu comece de novo. Porque se nós pararmos a nossa história até aqui, queridos, nós não vamos perder nada. Se você olhar para a tua vida até hoje, até esse dia de hoje, o que você fez para Deus? Eu vou falar de mim, nada. E cada um tem consciência daquilo que faz, porque nós somos inteligentes e sábios, queridos. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que não tem feito nada para Deus. O mundo está se acabando, os jovens estão se arrebentando, as famílias estão se separando, e nós estamos aqui, ó, aleluia, e eles estão lá se perdendo. E a gente só quer ficar brilhando luz na igreja. Está na hora de brilhar luz no mundo. Deus falou: vocês são luz para onde tem trevas, irmão. Mené chegou na tua vida, está na hora de parar. Opa, eu tenho que ser luz no meu patrão, eu tenho que ser luz na minha casa, eu tenho que ser luz para a minha família. Deus olhou para as nossas vidas nessa manhã e colocou um ponto final, querido. Até quando vamos ficar caminhando com o Senhor com a luz apagada? Sem orar, sem jejuar, sem ser cheio do Espírito Santo de Deus? Até quando? Mené, fala assim: Mené, chegou o tempo final, chega de luz apagada, vamos acender essa luz. E aí Daniel falou: Mené significa, rei, que Deus olhou para o teu reinado e viu que você só fez bagunça, você só fez desgraça, e o teu dia chegou no fim. Só que ao contrário de nós, o rei não teve mais oportunidade. Através de Jesus nós temos a segunda chance, querido. Você vai ficar até quando esperando para ter uma outra oportunidade? Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque o tempo é hoje. Deus falou: filho, eu te trouxe nessa manhã para você colocar um ponto final. Olha para Jesus, olha para a cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você vai ser luz na vida de alguém. O rei não tinha Jesus naquela época. Deus só olhou e falou: Mené, para você, rei, acabou o seu reinado, acabou a sua bagunça. Mas vamos lá. Depois que Daniel falou que Deus tinha contado, visto os dias daquele rei e fez chegar ao fim, ele falou Tekel. Tekel significa o quê? Pesado foste na balança e foste achado em falta. O rei, Deus está mandando te dizer aqui que Ele olhou a tua vida, o teu reinado e tudo, e fez chegar ao fim. Sabe por quê? Porque Ele colocou tudo o que você fez na balança, e você está devendo. Não foi encontrado nada bom, foi encontrado falta na tua vida. E se Deus olhar para as nossas vidas nessa manhã, querido, e fazer um tekel, colocar as minhas e as tuas atitudes na balança, como será que vai ser encontrada a nossa vida? Será que você está realmente sendo luz? Ou será que você está com a sua lâmpada apagada? Porque se Deus colocar na balança hoje, querido, muitos de nós, ou todos nós, vamos ser como esse rei aqui, ó, encontrados em falta. Então Jesus preparou essa manhã para nos dar uma segunda oportunidade, querido. Está na hora da gente ser luz, está na hora da gente ser igreja, parar com esse negocinho, né? De confusão com A, com B. Está na hora da gente ser inteligente e sábio. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades. É contra isso que nós temos que lutar. As coisas não estão dando certo na tua família, a culpa não é do teu marido, não é da tua esposa, a culpa é do diabo. Vai orar, vai jejuar, vai pagar um preço. Porque se Deus colocar as nossas atitudes na balança, a gente vai ser encontrado em falta, querido. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você jejuou? A última vez que você evangelizou? Se Deus colocar as nossas atitudes na balança hoje, a gente vai ser como esse rei. A gente vai falar: realmente, Deus, eu nem sou digno de viver, porque eu não tenho feito nada. Mas graças a Deus nós encontramos Jesus, queridos. E Jesus nos dá essa segunda oportunidade. Faça o tekel na tua vida. Coloque na balança as suas atitudes.
veja como você tem agido, veja o que tem faltado na tua vida, e o que você vai fazer? Pastor, eu identifiquei, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando isso, está faltando aquilo, o que você vai fazer? Vai acender a sua luz nessas áreas. Ah, eu não estou orando, acende a luz lá, começa a orar. Ah, eu não estou lendo a Bíblia, acende a luz lá, começa a ler a Bíblia. Ah, eu não estou jejuando, acende a luz lá e começa a jejuar. Porque aí quando chegar o tequel de Deus, porque todos nós vamos passar um dia pelo tequel de Deus. Hoje o tequel é nós que fazemos, mas vai chegar um dia que Ele que vai fazer o tequel. Ele vai pegar as minhas e as tuas atitudes, as minhas e as tuas obras, e vai colocar na balança, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus que ama os seus filhos, mas Ele é um Deus justo. E não pense que aquilo que você faz nas escondidas, onde o pastor não vê, onde o teu líder não vê, onde o teu pai não vê, onde o teu marido não vê, onde a tua mulher não vê, que vai passar batido diante dos olhos de Deus. Deus vai fazer naquele dia o tequel. E se você for encontrado em falta, querido, Ele vai falar: aparta de mim porque eu não te conheço. Então é muito sério, querido. Está na hora de nós olharmos para a nossa vida hoje, para que amanhã a gente não venha se frustrar. Lembra das virgens lá? Deus foi justo. Quem estava com a lâmpada acesa, cheia de Deus, entra. E quem não está? E quem foi comprar? E quem foi barganhar? E quem foi dar um rolê? Lado de fora. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Então nessa manhã faça um tequel. Como você tem sido como obreiro, como você tem sido como pai, como você tem sido como mãe, marido, esposa, faça um tequel na tua vida. Coloca na balança. E fala: eu não quero ser mais encontrado em falta nessa área. Eu não quero que Deus olhe para mim e veja que eu sou uma pessoa que só fica pedindo. Eu não quero ser um marido que só quer da minha esposa. Eu não quero ser um pai que só obriga os meus filhos. Não, querido, nós temos que fazer o tequel e começar a mudar essas atitudes, enquanto há tempo. Aleluia. E aí Daniel falou para o rei: rei, para você já era. Deus contou seus dias, viu que não foi nada legal. Deus colocou as suas atitudes na balança e você foi encontrado em falta. E aí ele finaliza aquele escrito com a palavra parzim, ou ufarzim, como está em algumas Bíblias, mas que é a mesma coisa. E ele dá a direção do que iria acontecer com aquele rei. Ele falou: rei, Deus viu que você não fez nada, Deus encontrou falta na tua vida, então o teu reino será dividido. Hoje nós temos a oportunidade de fazer o mené e o tequel nas nossas vidas. Para quê, pastor? Para que o parzinho não chegue. Para que aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, de ganhar a tua família, de cuidar da tua família, de ganhar os teus chefes, de ganhar as pessoas do teu trabalho, para que você manifeste a luz lá, para que não chegue o parzinho de Deus na tua vida. O que é o parzinho? Todo o reinado da Babilônia foi dividido entre os reis, dos médios e dos persas. E o que Deus estava falando ao meu coração? Parábola dos talentos, queridos. Não dá para a gente querer ser luz em todos os lugares. Por isso que eu manifesto a luz em alguns lugares, ele manifesta a luz em alguns lugares, cada um de nós manifestamos a luz em algum lugar. E vai ter o dia do tequel de Deus, que ele vai vir para o acerto de contas. Parábola dos talentos. O que tem um, o que tem dois e o que tem 5. Cada um recebeu uma lâmpada, o outro recebeu 2 lâmpadas, o outro recebeu 5 lâmpadas. O que tinha 5 conseguiu manifestar a luz para mais 5, virou 10. O que tinha 2 manifestou a luz para mais 2 pessoas, virou 4. E o que tinha 1 não manifestou nada. Sabe o que ele fez? Literalmente, ele abriu um buraco e ele colocou a lâmpada dele lá no buraco. Se você colocar uma lâmpada lá no buraco, vai iluminar alguma coisa? Nada. E muitas das vezes nós somos assim. Colocamos a luz de Deus que está dentro de nós em lugares escondidos. Eu conheço pessoas, já falaram com a sua própria boca: aquela pessoa é da igreja? Aquela pessoa é crente? Então ele deve ser crente, ele deve ser da igreja só lá.
Porque no trabalho é um prostituto, fala mal de todo mundo, xinga todo mundo, fala palavrão. Ao invés de ser luz, está com a lâmpada apagada. Lá na onde você mora, na onde você trabalha, na tua vizinhança, no teu prédio, no teu condomínio, será que lá você tem sido luz? Porque um dia vai chegar o tekel de Deus. E se ele vê que nós escondemos a luz dele, sabe o que ele vai fazer? Como ele fez com aquele que escondeu o talento. Ele vai falar, pega o que você tem, dá para o que tem mais, porque até o que você tem ele será. E foi isso que aconteceu com o rei. Rei, Deus olhou para a tua vida e colocou o ponto final. Colocou na balança, viu que estava em falta. Então sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar o teu reinado para outro. Se você não fizer a tua parte, e se eu também não fizer essa parte, por isso que Deus está falando muito comigo dessa palavra nos últimos dias, querido. Se eu não fizer a minha parte, sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz, presbítero Ramon? Ele tira de mim e dá para outro que faz. Se nós não fizermos a nossa parte, querido, não tem para que nós estarmos vivos. Não tem para que nós estarmos com a lanterna de Deus. Deus, ele arranca de nós e dá para outro. Você não quer ser bênção aqui? Vou tirar. Ah, você não quer manifestar a glória de Deus no teu trabalho? Vou tirar. Ah, você não quer ser bênção na tua família? Vou tirar. Então, para que o parzinho não chegue nas nossas vidas, queridos, vamos nessa manhã fazer o mené. Vamos colocar um ponto final nessa história. Vamos começar a mudar nossas atitudes. Para que futuramente, quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, no tekel de Deus, a gente não possa ser encontrado em falta. Deus olhar para nós e falar, nossa, você fez, hein? Você tinha uma cela, você liderava uma cela, você cuidou de pessoas, você ganhou fulano, você ganhou Beltrano, você era anfitrião de cela, oh que bênção, pode entrar meu filho amado em quem me compraz. Do que chegar no tekel de Deus e ele falar, nem te conheço. Foi achado em falta na tua vida, você nem era dos meus. Você não tinha o Espírito Santo, você não tinha luz, você não tinha palavra, você não tinha nada. O que você quer aqui no meu reino? Não dá. Então, para que não chegue o parzinho nas nossas vidas, vamos fazer o mené e o tekel nessa manhã. E aí diz a Bíblia, que depois de Daniel interpretar aquele sonho, versículo de número 30. O que aconteceu com aquele rei? O que aconteceu daquele rei? O que aconteceu com aquele rei? Mas foi depois de uma semana? Mas foi depois de um mês? Mas foi depois de 5 meses? Naquela mesma noite. A noite dele que começou uma noite de festa. Acabou em morte. Pastor, que palavra chata. À noite nós vamos estar em festa. Mas para que um se alegre, outros têm que morrer. O rei Belsazar teve que morrer para deixar uma lição para a Babilônia. E aí você vai ver que o que acontece depois dali é a manifestação do poder de Deus. E aí Deus levanta Daniel como um dos principais. Passa ainda algumas coisinhas, mas Deus muda a história de Deus para aquele povo. Então, Deus quer mudar a vida de várias pessoas. Mas para mudar a vida de várias pessoas, nós precisamos morrer. Morrer para as nossas carnes, morrer para as nossas vontades. Com certeza pessoas não vieram essa manhã porque estavam cansadas, irmão. Está cansada, pastora Janete? Eu estou cansado, no meu corpo. Está cansado, pastor Anderson? Quem está cansado aqui que trabalhou esse final de semana todo? Mas por que nós estamos aqui? Porque nós vencemos. E para que outras pessoas vençam, lá no teu trabalho, na tua casa, na tua família, nós temos que pagar o preço. Se nós não fizermos a nossa parte, querido, não vai ser o Espírito Santo por livre demonstração do poder dele que vai fazer. Porque senão ele vinha de novo, ia para a cruz de novo, mas o que ele já tinha que demonstrar, ele já demonstrou. Agora está na hora de nós. Tanto que quando ele falou, ó, eu vou, mas vocês vão ficar. Eu fiz a minha parte, agora vocês vão fazer a de vocês. E está na hora da gente ser luz. Fala assim, eu quero ser luz. Amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.